Neste cenário prospectivo de 2026, a tensão comercial entre Estados Unidos e Brasil explode quando Washington anuncia um tarifaço de 50% sobre produtos estratégicos. Não se trata de um fato consumado, mas de uma projeção dura que muitos analistas vêm discutindo, alertando para um possível choque econômico sem precedentes. Imagine o impacto: soja, carne, aço e etanol presos em fronteiras cada vez mais fechadas, enquanto o Brasil observa seu principal fluxo de exportações ficar encurralado. Nesse panorama, os estados altamente dependentes do agro tornam-se o epicentro da crise, enfrentando um cenário em que caminhões parados, estoques cheios e mercados saturados compõem a imagem de um país travado por uma disputa geopolítica que foge do seu controle. A pergunta que ecoa é simples: o Brasil estaria preparado para resistir a essa tempestade? Enquanto esse cenário se desenha, as regiões que historicamente sustentam grande parte do PIB agroexportador começam a sentir o peso dessa possível ruptura. Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Pará surgem como áreas críticas, onde cada hectare de produção vira refém de negociações distantes de suas fronteiras. Visualize um mapa que vai perdendo cor, do verde vibrante da prosperidade para o vermelho escuro da pressão internacional. Caminhos comerciais antes pulsantes dão lugar a rotas incertas, criando um efeito dominó que empurra produtores, cooperativas e frigoríficos para uma corrida desesperada por alternativas. Em um mundo cada vez mais fragmentado, o agro brasileiro sente que sua força colossal não basta diante de conflitos de superpotências que enxergam commodities como armas econômicas. Neste quadro hipotético, especialistas projetam um impacto de até 90 bilhões de reais evaporando do comércio bilateral, criando uma fissura profunda no equilíbrio econômico do país. Não é apenas sobre produtos travados em portos, mas sobre repercussões no consumo interno. Com menos espaço para exportar, o excedente de produção gera distorção nos preços, e o mercado interno enfrenta o reverso: encarecimento no varejo aliado à perda de competitividade internacional. Imagine, por exemplo, a carne bovina subindo drasticamente, pressionando famílias e desencadeando um efeito cascata na inflação. O Brasil, que há anos busca a estabilidade macroeconômica, se vê novamente à mercê de decisões externas. A disputa não é só comercial, é simbólica, é estratégica e redefine quem dita as regras do jogo. Diante dessa projeção de choque, líderes políticos entram em rota de colisão. A diplomacia brasileira, sempre pautada por equilíbrio, se veria pressionada a escolher entre reagir firmemente ou tentar reconstruir pontes em um tabuleiro global repleto de riscos. Em debates acalorados, surgiriam discursos que culpam escolhas históricas, alianças ideológicas e até disputas internas que influenciaram a vulnerabilidade do país. Esse ambiente cria um clima de tensão política que transborda dos gabinetes para as ruas, alimentando discussões inflamadas e polarização crescente. Cada declaração, cada gesto e cada silêncio ganham um peso gigantesco, porque não se trata apenas de tarifas, mas de como o Brasil se posiciona enquanto potência agrícola frente a pressões de outras nações. Nesse cenário especulativo, analistas políticos concordam em um ponto: a crise não seria apenas econômica, mas profundamente eleitoral. Com 2026 se aproximando, candidatos buscam narrativas que transformam o tarifaço em arma retórica. Uns defendem aproximação pragmática para minimizar danos. Outros pregam enfrentamento para reafirmar soberania. Enquanto isso, a população observa com incerteza, tentando entender quem realmente protege os seus interesses. Essa batalha pela opinião pública se intensifica, com discursos que variam entre otimismo forçado e alarmismo calculado. A eleição vira palco de promessas de salvação, planos emergenciais e ataques cruzados que tentam atribuir responsabilidade por um problema que, no fim, ultrapassa fronteiras e desafia a capacidade do Brasil de se posicionar no novo cenário global. A pergunta final que surge é inevitável: como o Brasil deve se preparar caso um tarifaço desse tamanho realmente aconteça? Para muitos especialistas,
A resposta passa por diversificação agressiva de mercados, investimentos em tecnologia, reconstrução de pontes diplomáticas e fortalecimento de cadeias internas. Mas para o público, o que mais importa é entender quem vai liderar esse movimento e se o país terá a coragem de reinventar sua estratégia antes que a crise bata à porta. Esse é o retrato inicial de um vídeo que mergulha fundo em projeções que podem moldar o futuro do Brasil. E agora, seguimos para a próxima parte. Nesse cenário projetado, o vídeo avança para um momento em que os mapas animados revelam, com precisão quase cirúrgica, o impacto regional desse tarifaço. Imagine a tela mergulhando sobre o Centro-Oeste, onde a agricultura pulsa como um coração gigante, e cada batida move bilhões. De repente, essa pulsação enfraquece. Setas que antes fluíam dos portos brasileiros para os Estados Unidos simplesmente desaparecem. As linhas param, congelam, e o vermelho predomina como sinal de alerta. Cada estado afetado ganha contorno pesado, indicando perdas crescentes e incerteza total. A narração aprofunda o clima de urgência, conectando o espectador com a dimensão territorial da crise. A narrativa desacelera nos pontos mais críticos, aumentando a tensão visual e oferecendo ao público uma compreensão clara de como a geopolítica se desenha diretamente no mapa do Brasil. Enquanto a câmera navega lentamente sobre essas regiões, a narração destaca como a dependência do mercado americano se transforma em uma fraqueza. Produtores acostumados a exportar com previsibilidade enfrentam agora um labirinto de burocracias, tarifas pesadas e incertezas. Nas cidades pequenas, onde o agronegócio é o eixo econômico, o impacto se espalha rapidamente. Transportadoras reduzem rotas, cooperativas murcham, frigoríficos diminuem turnos. Essa imagem poderosa mostra que a crise não é abstrata. Ela invade o cotidiano, movendo o espectador a enxergar a profundidade do problema. Para quem vive no agro ou depende dele, o vídeo cria uma sensação de reconhecimento imediato, aumentando a retenção porque o público se sente diretamente atingido pela narrativa. Enquanto o tempo avança, o vídeo entra em um momento de análise detalhada, explicando como o fluxo comercial entre Brasil e Estados Unidos sustenta segmentos inteiros da economia. Fala-se de números projetados e cenários estimados, ressaltando a magnitude da ruptura. A narrativa compara esse possível tarifaço com choques históricos, mostrando que raramente se viu tamanha pressão comercial aplicada de forma tão brusca. Para manter o espectador preso, o roteiro alterna entre dados pesados e cenas visuais intensas, criando um equilíbrio perfeito entre informação e dramatização geopolítica. Tudo é projetado para manter a curiosidade elevada, levando o público a pensar nas consequências futuras dessa disputa. À medida que essa análise ganha corpo, o vídeo constrói um crescendo emocional. É nesse ponto que a narração sutilmente intensifica a atmosfera, reforçando que o Brasil estaria encarando uma das maiores provações comerciais de sua história recente. A ideia não é criar pânico, mas mostrar como decisões tomadas a milhares de quilômetros podem redefinir destinos regionais inteiros. O espectador é levado a refletir sobre a conexão entre política global e cotidiano local. O roteiro sustenta essa tensão com transições de mapas para cenas de portos vazios, estradas ociosas e silos lotados, oferecendo um panorama completo da possível tempestade econômica. No avanço dessa projeção, o vídeo mergulha em um panorama em que a cadeia produtiva brasileira começa a sentir o efeito dominó de forma avassaladora. A narração conduz o espectador pelos bastidores da logística nacional, revelando como o tarifaço projeta gargalos que se acumulam rapidamente. Caminhões parados por falta de destino lucrativo, armazéns abarrotados de cargas que antes seguiam direto para o mercado externo, e portos onde o movimento desacelera como se o país tivesse puxado um enorme freio de mão. A imagem simbólica é poderosa. O Brasil, maior potência agroalimentar do hemisfério sul, subitamente impedido de escoar sua força. Esse contraste deixa claro que, embora a produção continue firme, a rota comercial se torna o verdadeiro campo de batalha, criando um clima de tensão que envolve desde pequenos produtores até conglomerados industriais. Enquanto essas cenas se desenrolam,
A narrativa aprofunda o impacto que um aumento abrupto de tarifas pode causar no consumidor comum. A dinâmica é contraintuitiva e prende a atenção. Mesmo com excesso de produtos, os preços internos sofrem distorções, pressionados por custos de armazenagem, gargalos logísticos e reorganização de mercados. A narração explica como a carne, por exemplo, poderia subir expressivamente em 2026, nesse cenário hipotético, não por escassez, mas por um desalinhamento entre oferta, demanda e exportações travadas. Isso cria uma imagem forte, quase cinematográfica. Prateleiras cheias, mas preços subindo. Um paradoxo que desperta indignação e engajamento. O público percebe que o problema não atinge apenas o produtor, mas toda a população que sente o impacto direto no bolso. Nesse ponto do vídeo, a atenção se volta para o ambiente político, que se transforma em uma arena de debates acalorados. A narração apresenta a projeção de uma disputa intensa, em que diferentes lideranças destacam caminhos opostos para enfrentar a crise. Alguns defendem negociação imediata, outros pedem revanche comercial, enquanto correntes mais pragmáticas tentam costurar alianças discretas. O clima narrativo fica denso, mostrando como cada declaração pode redefinir rumos e ampliar tensões. O espectador percebe que a política externa deixa de ser um tema distante e passa a influenciar diretamente a estabilidade nacional. O vídeo reforça que, em um futuro próximo, as decisões tomadas nessa esfera moldariam não apenas a economia, mas também a confiança pública nas instituições. A narrativa, então, se desloca para o impacto eleitoral desse cenário projetado. Com 2026 às portas, o vídeo mostra como campanhas começam a moldar discursos em torno do tarifaço, transformando essa crise em trincheira ideológica. Emociona o espectador ao mostrar que cada região afetada passa a ser cortejada por promessas de reação ou reconstrução. Candidatos surgem com falas afiadas, apresentando planos grandiosos ou críticas ferozes, tentando posicionar-se como vozes da solução. A atmosfera ganha tom dramático, porque o público entende que a disputa não é mais apenas pelos votos, mas pela narrativa dominante sobre quem é capaz de conduzir o país em tempos de turbulência. O roteiro sustenta essa tensão com cortes cinematográficos entre comícios, mapas e manchetes, mantendo a atenção presa até o último segundo. Nesta fase da projeção, o vídeo avança para um momento de virada estratégica. A narrativa explora como o Brasil, diante desse possível tarifaço avassalador, se veria obrigado a repensar rapidamente suas rotas comerciais e fortalecer alianças alternativas. A narração conduz o espectador para um mapa global, que se ilumina em blocos, destacando parceiros potenciais na Ásia, no Oriente Médio e na África. Países como China, Índia e Indonésia surgem como mercados-chave, absorvendo parte da produção que antes fluía para os Estados Unidos. A câmera virtual simula fluxos comerciais sendo redirecionados, criando uma sensação visual de reconfiguração profunda. Esse trecho é construído para reforçar que, mesmo diante de uma crise projetada, o Brasil teria caminhos possíveis, mas nenhum deles seria simples. A transição entre mapas e imagens de portos globais transmite a ideia de que o país entraria em uma corrida contra o tempo para evitar colapso econômico. Enquanto a narrativa se aprofunda, surge uma análise detalhada da possível reação diplomática. O vídeo traz projeções sobre como o Itamaraty seria pressionado a agir com velocidade nunca vista, convocando reuniões emergenciais, buscando apoio de organismos multilaterais e tentando estabilizar a relação com Washington. A narração descreve a delicadeza desse movimento. Qualquer palavra mal colocada poderia aumentar as tensões, enquanto o silêncio prolongado poderia ser interpretado como fraqueza. Essa balança frágil gera um clima de alta tensão que segura o espectador. Imagens de corredores diplomáticos e reuniões de cúpula reforçam a ideia de que o Brasil estaria caminhando em uma corda bamba geopolítica, tentando equilibrar pragmatismo e soberania em um momento de incerteza total. Nesse momento do vídeo,
A atmosfera ganha ainda mais densidade quando o roteiro analisa a repercussão internacional dessa disputa comercial projetada. A narração explica como outros países observariam atentamente esse choque, avaliando se trata de um precedente perigoso ou de um movimento isolado. Blocos econômicos poderiam se reorganizar, investidores ficariam em alerta e a volatilidade poderia atingir moedas emergentes, ampliando o efeito cascata. O espectador é levado a compreender que o tarifaço não seria um problema apenas bilateral, mas um ponto de inflexão em um mundo que já vinha se fragmentando em múltiplas alianças e tensões regionais. O vídeo reforça que a disputa entre superpotências cria ondas que atingem até mesmo países que não estão diretamente envolvidos, e o Brasil, por seu tamanho e relevância, sentiria cada uma delas. A narrativa, então, prepara terreno para o momento final desta parte, ampliando o foco para os desdobramentos internos que poderiam surgir caso esse tarifaço realmente acontecesse. A narração conduz o espectador a um Brasil dividido entre otimismo resiliente e pessimismo cauteloso. Setores produtivos começariam a pressionar o governo por respostas rápidas, enquanto governadores dos estados mais afetados elevariam o tom, defendendo soluções regionais para evitar colapso econômico. O vídeo explora a possível escalada de tensões políticas entre centro e estados, mostrando como essa disputa redefiniria alianças, fragilizaria outras e criaria cenários inesperados para 2026. O encerramento desta etapa deixa no ar a pergunta que prende o espectador. Será que o Brasil conseguiria se reinventar a tempo ou acabaria esmagado por forças que não controla completamente?